Verdade em Prática no ar e, claro, sempre com assuntos polêmicos. E para você que não nos conhece, eu sou a pastora Simone, do Ministério Comunidade Evangélica Ebenezer, e tenho o prazer de, neste momento, ter comigo uma pastora amiga, uma pastora que é para nós um grande exemplo, e estamos muito agradecidos a Deus e, é claro, a você, pastora, por estar aqui conosco, ter aceitado esse convite. E para você que não a conhece ainda, você terá agora o privilégio de conhecê-la, porque nós vamos ouvi-la se apresentando. Fica bem à vontade, pastora Regiane. Amém. Graça e paz a todos que estamos ouvindo neste momento. Eu sou a pastora Regiane, nesse momento sou presidente da Comunidade Evangélica Apresentar, e hoje nós estamos aqui para aprofundar um pouquinho mais na palavra do Senhor, né? Aprendemos mais um pouco uma com a outra, e isso que nos dá é o Senhor, essa graça de estarmos juntos, participando, adorando ao Senhor, conhecendo um pouquinho mais, somente ao Senhor essa honra e glória, amém? Sim. Pastora, a Verdade em Prática já tem aí, né, os seus seguidores, pessoal que gosta muito, principalmente da Bíblia, mas também pessoas que gostam de discutir, chegar a uma conclusão, olhando sempre a imagem da Bíblia e observando como a Bíblia responde a certos temas, a certos assuntos. Para não ficar nada diferente, tal, a gente hoje de novo vamos discutir, vamos falar, vamos articular sobre um assunto que realmente é muito polêmico, indiferentemente de quem esteja conversando sobre ele, em que ministério pertença, sendo ele igreja, sendo ele corpo de Cristo, com certeza vai querer conversar, vai querer falar, e nós queremos de uma forma assim humilde, né? Sabendo que a presença do Espírito Santo se manifesta em cada um de nós, nós vamos discutir sobre a questão de cargos eclesiásticos. A Bíblia concorda que mulheres tenham cargos eclesiásticos na igreja ou não? O que a Bíblia fala? A Bíblia cita situações sobre mulheres sendo consagradas ou não cita? Como nós devemos discutir esse assunto ou chegar a uma conclusão nessa questão de mulheres em cargos ministeriais dentro da igreja? E eu, com certeza convidei aí alguém que é experiente nessa questão, que realmente está ativa na igreja, como líder, e eu gostaria que, assim, você, pastora, ficasse bem à vontade, que nós falássemos tranquilamente sobre este assunto. E você que está aí participando, está assistindo, vai aí compartilhando, vai colocando também perguntas, vai colocando também assuntos que você gostaria que nós expuséssemos aqui. Com certeza essa não será a única vez que essa querida pastora estará aqui conosco. Amém. Mas nós vamos já aí falando sobre esse assunto e você vai conhecendo, tanto eu, pastora Simone, quanto a pastora Regiane. Pastora, quando nós olhamos para a Bíblia, quando nós vamos de Gênesis a Apocalipse, nós percebemos e vemos que muitas mulheres fizeram a diferença, muitas, começando em Eva, lá no Jardim do Éden, porque se tem alguém que realmente fez a diferença, foi Eva. Mas a gente não vai ficar somente lá no Velho Testamento, também viremos aqui, vamos discutir na questão do Novo Testamento, mas falando sobre as mulheres que fizeram a diferença. Primeiro, a questão estamos no século XXI. Existe realmente esse preconceito na questão de mulheres possuírem, fazerem parte de cargos eclesiásticos? Aconteceu isso lá no passado, no Velho Testamento? Aconteceu no Novo Testamento? Então nós vamos aqui discutir sobre isso. Mas já lembrando, antes de ouvir você falando, que nós temos aí Eva, Rebeca, como nós amamos falar sobre Débora, que fez a diferença. Aí tem Miriam, Noemi, na verdade Ruth, que ficou muito marcada a questão de Ruth, Esther e por aí vai. E eu quero dar assim, já nesse início, total liberdade para você já expressar um pouquinho o
e depois a gente se aprofundar melhor nesse assunto. Então, o que a Bíblia diz? Se você tiver já um versículo em destaque, ou que vier na memória, fique à vontade. Glória a Deus. É sim um tema muito importante para nós abordarmos aqui hoje, porque infelizmente as pessoas confundem muitas coisas, né? Invertem valores. E nós temos que entender que nós estamos respaldados através da palavra do Senhor, no IT, na questão de resgatar vidas, anunciar e proclamar o Evangelho. Isso é fundamental para nós, né? A questão de algumas pessoas se perderem no meio da caminhada é porque perdeu o foco, não está focado em Cristo, no que a palavra do Senhor nos dá respaldo. Obviamente, por mais que sejamos líderes, por mais que estamos aí trabalhando na obra, nós não podemos, por hipótese alguma, nos perder do que a palavra do Senhor nos diz, né? A questão da submissão dentro de casa, com o esposo, a questão de você liderar respaldado na palavra é essencial e fundamental. As pessoas confundem também algo muito importante, a questão cultural. O que a Bíblia nos ensina, desde o Antigo Testamento ao Novo Testamento, ela nos mostra a cultura também, e é muito importante ressaltar alguns temas que traz essa polêmica através do apóstolo Paulo, ensinando as mulheres de Éfeso, de Corinto, né? Então é muito importante nós não pegarmos textos isolados e vivenciarmos esses textos isolados. Precisamos ter o discernimento através do Espírito Santo para nos mostrar, nos conduzir, né? Na verdade, ele é o grande diretor, né? Amém. Ele é aquele que realmente direciona. E se tratando de igreja, é ele, né? É o Espírito Santo que está conduzindo a noiva do Cordeiro ao caminho certo, ao caminho exato. E como já foi dito aqui pela nossa querida pastora, nós precisamos acertar, né? E se queremos, se temos essa disposição de termos a nossa vida em Cristo de uma forma, de uma estrutura sábia, nós vamos para a Bíblia. Amém. Com certeza. Agora, antes de nós focarmos na questão aí de cargos ministeriais, eu gostaria de que nós nos lembrássemos que houve um tempo em que a mulher era realmente exclusa de certas questões, por exemplo, profissões que era uma regra muito forte, uma questão até mesmo de leis, que certas profissões, certas questões, só o homem poderia realizar. Porém, lá por meio de 1914, na questão da Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, a gente vai percebendo, quando a gente vai para a história da humanidade, a gente vai percebendo que as mulheres começaram a tomar posições em cargos, em profissões que eram unicamente liberadas para os homens. Mas as mulheres foram, né, fazendo parte, claro, foi uma aqui, outra ali, conquistando seu espaço, né, pastora? E foi muito legal, quando a gente vai para a história, foi muito interessante que, por exemplo, a aviação, né, quando a gente vai lá para a Amélia, né, e a gente vê que, uau, uma mulher pilotando, né, e assim vai, a aeronáutica, e vamos colocar a engenharia mecânica, engenharia elétrica. Era quase que impossível se ver uma mulher mexendo no motor de um carro. Hoje, no tempo presente, é claro, não tão recente, mas vamos colocar aí desde 1914, 1920, e aí vai. A mulher passou a participar de muitas coisas que outrora eram só os homens. E aí a gente fica aí no pensamento, né? A gente chega nessa questão. Porque na sociedade a mulher tem essa total liberdade, na verdade, não só as mulheres, mas muitos homens nos apoiam muito nessa questão da igualdade, né? E já foi citado aqui na questão, desde o início, da criação da humanidade, da criação do homem, o Senhor criou a mulher. E o Senhor colocou os dois no jardim do Éden e disse: dominai, né? Alguns vão dizer que o Senhor só deu a ordem para que o homem dominasse, mas na verdade o Senhor disse aos dois, né, que eles tivessem liberdade
Então, já desde esse início, a mulher já está ao lado, a mulher já é participativa. E quando a gente vem, né, caminhando aí nos próximos livros, Êxodo, Números, Levítico, e a gente vem vindo, a gente vai observando que a mulher faz parte da sociedade de uma maneira muito forte, muito presente. Tem um papel fundamental. Eu digo que a mulher tem um papel fundamental. A mulher faz parte da história. A mulher tem conquistado o seu espaço, sim. E a mulher cristã, serva do Senhor, ela pode trabalhar, sim. Ela pode fazer o querer do Senhor, cumprir. Eu falo que as primeiras que difundiu, né, ou propagou o evangelho após a morte de Cristo foi as mulheres. E aí vem aquelas piadinhas chula, falando assim, por quê? Porque as mulheres são fofoqueiras, porque as mulheres falam demais. Não é. Elas simplesmente, você observa que simplesmente elas acreditavam, literalmente. Elas estavam realmente com as expectativas naquilo que o Senhor havia falado, o Senhor já tinha falado. Né? E os homens, por sua vez, estavam lá reservados, alguns com medos, outros voltando às suas funções antigas, né? Alguns tiveram que tocar, um em específico, né? Tomé teve que tocar para ver se realmente tinha acontecido nessa situação que o Senhor já havia falado. E as mulheres não foram necessárias a viver esse contexto de presenciar ou precisar tocar. Elas acreditaram, elas tinham literalmente fé e elas difundiram ali o evangelho juntamente, anunciando: Jesus ressuscitou, não está mais morto, vivo está, amém? Ele está aqui conosco, aí na tua sala, você que está assistindo nós. E olha que gostoso, né? A gente, em pouco tempo de expressarmos aqui essa questão, a gente já está chegando lá no Novo Testamento. Mas antes de nós irmos para lá, vamos pensar um pouquinho, pastora, junto comigo aqui, sobre Miriam. Eu sei muito que a gente gosta de falar de Débora, nós duas amamos a questão lá muito da atitude de Débora, já a gente fala, mas vamos falar um pouquinho de Miriam. Miriam está lá, no meio do povo de Deus, como de Israel. Mas o que se entra em destaque, muitas vezes se fala no meio do povo cristão, é que Miriam dançou. Miriam se alegrou, Miriam pegou o tamborim e chamou todas as mulheres e dançou, e isso fica em um destaque muito grande. Mas, quando nós vamos estudar profundamente a história de Miriam, nós sabemos que Miriam esteve ao lado de Moisés e Arão, liderando. E é claro que tem também aquele momento de Miriam meio que desobedecendo, né? Agindo por aquela questão de emoção, porque a mulher é muito emotiva. Miriam comete aquela questão de questionar com Arão sobre como assim? Deus também fala conosco, e não só com Moisés. Deus também, né, entrega recado, até porque Miriam também era profetisa, né? Então, quando a gente vai estudar a questão da vida de Miriam, ela esteve muito ativa, pastora. Embora nós focamos muito naquela questão de que ela dançou e cantou só o Senhor é Deus, mas ela esteve na liderança com relação a crianças, a jovens, no deserto, aquele tempo que o povo de Israel passou no deserto. Miriam fez a grande diferença. Miriam não foi só uma profetisa, Miriam não foi só uma líder, mas Miriam também foi uma parteira. Miriam era aquela mulher que estava muito perto das mulheres que estavam naquele momento que nós conhecemos de dar à luz. Miriam acalmava aquelas mulheres, até porque nós sabemos que houve um tempo de perseguição, né? Para o povo de Deus e tudo mais. Nós sabemos muito bem da história de que ela acompanhou o cestinho do irmão no rio Nilo e tal, mas só que Miriam, ela teve uma participação muito forte nessa questão. Então a gente percebe, pastora, que desde então, né, não só de Miriam, mas no Velho Testamento, muitas mulheres não aparecendo somente em um momento ou outro, ainda que a Bíblia, muitas vezes, se nós formos, como a pastora já disse aqui, formos ficar só naquele texto e não observarmos o contexto, e não nos aprofundarmos no conhecimento das Escrituras Sagradas, nós deixamos muito a desejar, né, no conhecimento. Mas Miriam, que você pode falar assim, pastora,
Que exemplo você tira de Miriam? Agora com relação à liderança mesmo. Eu acho maravilhoso quando você observa ela tem um papel fundamental de cuidar, de zelar. Sim, ela já, inicialmente ela começou a cuidar de Moisés, né? E aquele cuidado peculiar na trajetória de Moisés, à distância. Eu vejo uma sabedoria imensa, prudência, ela agir na hora certa, falar na hora certa, ela não se precipitava, né? E aí começa também a desenvolver esse ministério na vida dela com os irmãos. E a questão que pega, às vezes é o que traz a confusão, é a motivação. De repente, no meio da trajetória, logo após tudo está já mais tranquilo, o pior havia passado, né? Digamos assim, o povo já estava livre, já estava aguardando, né? Aquele momento tão esperado da promessa de viver a Canaã, a terra prometida. E aí a motivação dela foi modificada. Gerou ciúmes no coração. E é uma coisa que nós, mulheres, temos que saber qual é o nosso local, o nosso lugar. Sim. Não podemos, e tanto, não só nós, mulheres, como isso vale também para os homens. Nós temos que saber qual é o nosso chamado, o que estamos fazendo, qual é o propósito. E assim, acima de tudo, é o nome do Senhor que tem que ser exaltado. Não é o meu nome, né? Não é o nome da senhora, sim, né, doutora? Sim. Mas é o nome do Senhor. E aí, a motivação que nos faz crescer na presença do Senhor, na graça e no conhecimento. E aí eu vejo ela se perdendo, mas ela voltando ao centro da vontade de Deus. E isso faz total diferença, né? Então eu aprendo muito com o ministério dela, com o chamado que Deus tinha na vida dela. Que você entenda e aprenda aonde está o teu coração, ali está o teu tesouro. Qual é a motivação da sua oração? Quando Jesus nos ensina através da palavra, falando assim que nós oramos e pedimos mal, não sabemos o que pedimos. Por quê? Porque nos mostra, nos revela qual é a motivação real. Então, na nossa vida, em tudo, em todas as coisas, o que está por trás é o que vai valer a pena. Exatamente. E geralmente, quem porventura chega à conclusão de que não é correto que uma mulher tenha cargos eclesiásticos em um ministério, é porque muitas vezes se baseia, como a pastora já expressou muito bem aqui, se baseia simplesmente em um texto. Como, por exemplo, muitas pessoas se baseiam na primeira carta aos Coríntios, capítulo 14, né, ali pelo versículo 27, você lendo até o versículo 40, vai especificar detalhes daquele momento, como a pastora já disse aqui, o apóstolo Paulo conversando e até corrigindo, né, a situação que estava acontecendo ali naquele local. E nós vamos já conversar um pouquinho lá no Novo Testamento, porque na primeira carta aos Coríntios, capítulo 11 e versículo 5, também está falando sobre a questão da mulher, a atitude da mulher dentro da igreja. Mas antes de irmos para lá, pastora, rapidamente, vamos falar um pouquinho de Débora? Ai, que tudo! É um negócio assim, não só porque eu particularmente, a pastora ama ministrar sobre a vida de Débora, porque a gente aprende demais, né? E são todas as mulheres da Bíblia que nos ensinam, mas vamos falar um pouquinho de Débora, porque Débora foi juíza, não é isso, pastora? Isso. Profetisa, né? E tinha uma função muito importante. Ela era esposa. E às vezes se esquece disso, sim, né? Sim, então, assim, havia qualidades na vida de Débora que nos chamam a atenção. Ela conseguia levar o povo até Deus, levar Deus até o povo, e ela era submissa dentro do lar. No entanto, tem um destaque no nome do esposo, né? A Bíblia relata esse cuidado com ela, e ela não queria honra para si, em nenhum momento. Ela queria exercer a função de juíza ali naquele lugar, de profetisa naquele lugar, né? E isso faz total diferença. E, no entanto, quando ela estava na batalha, ela só foi na batalha porque um homem não estava na posição que deveria estar. Ela só tomou a frente porque aquele que tinha o direito, que tinha toda a habilidade, estava totalmente forjado, preparado para a guerra,
não se posicionou. Então, ele se acovardou e disse para ela: só vou se você for. Mas o amuleto de sorte, digamos assim, não era ela. A vitória não estava nela. A vitória estava no Senhor dos Exércitos. E aí, com isso, ele se perdeu no meio dessa caminhada. E ela falou assim: eu vou contigo, mas a vitória não será entregue nas tuas mãos. Né? Agora trazendo lá para a gente relembrar, o capítulo 4, o capítulo 5 de Juízes está falando muito detalhes sobre ela. Mas é interessante, pastora, que ela foi a quarta juíza daquele povo. Ela realmente liderava. Não é só que nessa questão, nesse exemplo que a pastora nos trouxe aqui, para a gente relembrar da questão da guerra, haviam leis, haviam decisões, questões que não falava só de dentro do lar da Débora, não era só com os filhos da Débora, não era só com os vizinhos da Débora, não era só com a parentela, eram questões da nação, pastora, eram questões que ela tinha que decidir, eram questões que só depois da palavra de Débora que eram tomadas, porque juíza. E nós que conhecemos as Escrituras Sagradas e que lemos e conhecemos o livro de Juízes, nós sabemos a diferença que eles fizeram na terra. Então, como nós geralmente estamos aqui conversando em tempos curtos, olhando sempre no relógio da terra, a gente meio que quer apressar a conversa e a gente quer chegar à conclusão. Mas se você for aquela pessoa que realmente é apaixonado pelas Escrituras Sagradas e não tem a tua vida cristã baseada nas coisas que escuta somente, mas principalmente porque você vai até as Escrituras Sagradas, eu te convido a ler o livro de Juízes, porque não só pela questão da Débora, mas para entender melhor qual era a função, e ainda é a função de um juiz. Então a Débora, nessa questão maravilhosa, neste momento aí de Baraque, necessitando e precisando do auxílio, Baraque não procura a Débora simplesmente porque ela é uma profetisa, porque ela é uma mulher de fé, ou porque ela é uma mulher totalmente orientada por Deus, mas ele também a procura porque é uma juíza, é uma autoridade na terra. Não é só a questão de, como a gente ouve muito e vê muito nos dias de hoje, vamos lá atrás na casa da irmã Mariazinha, para ela orar, e quem sabe Deus revelar. Não foi só por isso que Baraque foi até Débora. Havia ali em Débora uma autoridade e uma liderança. Então, como a pastora está dizendo, não foi simplesmente como um amuleto que Débora sobe, né, naquele animal, monta naquele animal e vai com aqueles guerreiros, com aquele exército completo. Não, Débora está ali, ao lado daquele homem, claro, pela direção e pelo poder do Santo Espírito de Deus, é claro. O Senhor está no negócio, mas também aos olhos terrenos, aos olhos só humanos, ela também está ali, porque é uma autoridade na terra. Amém. E a gente precisava puxar um pouquinho isso, pastor, para a gente ir para a conclusão do que nós estamos conversando aqui hoje. Nós estamos falando, é correto uma mulher aqui no século 21 ter cargos eclesiásticos, ser consagrada a tal cargo? Porque o que nós vemos, pastora, vamos vir agora aqui para o nosso século 21. Nós vemos, eu tenho de tempo com Cristo 48 anos, porque esta é a minha idade. Aos 12 anos eu já estava trabalhando na obra, no reino de Deus, na igreja, já estava exercendo uma função ali a favor do reino de Deus. Fui escolhida pelo pastor, aonde congregávamos, para ser regente do conjunto infantil. Então já estava desenvolvendo algo na casa do Senhor. Mas o que nós vemos hoje, pastora Regiane, hoje, já desde vamos dizer assim, alguns séculos, né? É que a mulher, ela pode estar disposta, ela pode exercer várias funções na igreja, como regente de um conjunto, como professora de uma escola bíblica, como conselheira,
como líder, né, das mulheres de uma forma geral. Alguns ministérios vai chamar líder da oração, outros ministérios vai dizer líder, né, das mulheres. E quando elas exercem essa função, principalmente como uma professora, por exemplo, de uma escola bíblica, ela está exercendo o dom que a Bíblia chama de mestre. Ela está exercendo essa função, que é como o Senhor Jesus sempre foi identificado, mestre, né? Rabi, Rabone, mestre. Então, as mulheres, elas têm este cargo, na grande maioria dos ministérios, como regentes, como conselheiras, como professoras. Agora, o porquê não poder ser chamada de pastor? Alguém que é casada com um pastor, por exemplo, né? A pastora Regiane lembrou bem aqui sobre a questão de ser casada e submissa. Não que as solteiras não façam a obra do Senhor, elas fazem, e a gente até admira algumas. E tem que fazer até mais, porque é comentário através da palavra, né? Eu acho interessante quando o apóstolo fala sobre isso. Que se você é solteiro, você tem liberdade para trabalhar para o Senhor. Agora, se você é casado, preste atenção, porque você precisará cuidar das coisas da sua casa, do seu casamento. É preciso que o teu lar esteja em dia para você exercer, seja lá qual for, a função do ministério dentro do reino de Deus. Então, claro, o tema não é esse hoje. O tema é por quê? Por que há tanto preconceito e por que há em alguns ministérios aqui na terra essa questão de não poder ser consagrado? Claro, alguns vão dizer, como está escrito aqui em 1ª Carta aos Coríntios, que porque a mulher tem que ficar calada, que é esse texto em particular, as mulheres aqui no século XXI também têm que fazer silêncio. Mas, pastora, deixa eu te fazer uma pergunta. A professora da escola bíblica está em silêncio? De jeito nenhum. E aquela mulher que lidera uma equipe de mulheres dentro da igreja, ela está em silêncio? Com certeza não. E aquela mulher que muitas vezes eu já tive o prazer de conhecer de pertinho, é uma maestrina, é alguém que lidera uma orquestra, é alguém que lidera um coral, é alguém que lidera a equipe jovem. E não é, às vezes, uma equipe com 30 jovens, 40 jovens, é uma equipe com centenas de jovens. Simplesmente está exercendo uma liderança. Liderança. Seja para ser professora, seja para ser uma regente de senhoras ou de adolescentes, está sendo uma líder nessa área. E aí as pessoas têm feito essa confusão. Falo novamente sobre a confusão. Sim, sim. Porque assim, quando nós olhamos para Débora, vemos uma mulher totalmente sendo líder, vivenciando esse papel. Vivenciando esse papel como autoridade espiritual e autoridade terrena, né? E aí nós aprendemos que nós podemos sim fazer. Estamos respaldados através da palavra. Quando nós olhamos para essa questão que o apóstolo Paulo fala que nós temos que aprender em silêncio e fala assim para aprender com o esposo dentro de casa, é porque a cultura, o que estava acontecendo naquele momento, estava havendo muitas conversões, pessoas se aceitando a Jesus, conhecendo Jesus como um Salvador. E aí o que acontece? Tudo que é novo você quer, você tem essa sede, essa busca. Sim. Obviamente também, que eu vou ter que ressaltar aqui, que a mulher tem essa área da fala maior, né? O Senhor fez ela com esse cuidado, eu acho lindo sendo utilizado para as coisas corretas. E o que acontece? A mulher, ela precisa falar mais, ela tem essa necessidade. O homem, ele fala menos. Eu só esqueci agora a porcentagem, mas a mulher fala muito mesmo. 3.000 palavras, não me recordo agora. É mais ou menos aí. E aí o que acontece? Enfim, o que é importante? Então, uma vez que se converteu, o desejo, a vontade de falar, de conhecer, e ia acabar atrapalhando a ordem do culto, e atrapalhar a ordem daquela reunião. Então, o que acontece? O apóstolo disse o quê? Aprenda em casa com seu esposo. Só que quando você vai lendo no restante, você vai ver que vai falar que as mulheres vão profetizar, que as mulheres vão fazer a obra do Senhor ali, falando nitidamente, entendeu? Agora, a diferença é que muitos têm aquele textinho, aquele texto,
quer aplicar, criar uma norma em cima disso. E não é assim. Nós temos que usar a palavra do Senhor. E uma vez que nós entendemos que seja criança, seja o mais velhinho da igreja, está propagando a palavra, que venha somar, que venha multiplicar no reino, porque a visão nossa é povoar o céu. A visão nossa não é disputa por título. O que é título? Título fica. O título é importante para a questão que haja ordens, só para isso. Mas a questão de que vai para o céu, que vai ter a vitória, se você tiver título, você vai ter um lugar reservado, uma cadeira de ouro. Filho, o importante é você obedecer a palavra do Senhor. Mulher, seja corajosa, continue anunciando, propagando o Evangelho. Fale do amor do Senhor. Título é o menos importante para aqueles que têm a visão do reino. Obviamente, como eu já disse aqui, se não fosse tão importante, não estaríamos tendo uma pauta sobre esse assunto, sobre esse tema. Mas a questão é a nossa motivação aqui. Nós estamos aqui para te encorajar de fazer a obra do Senhor. Obviamente que você tem que ter o respaldo da tua igreja local. Se a tua igreja não permite, você tem que obedecer às normas, tá? Mas, porém, ninguém pode calar a tua boca. Você pode falar da palavra do Senhor, do reino do Senhor. Muitos vão questionar a questão do Senhor ter escolhido 12 discípulos e entre eles o Senhor não escolheu nenhuma mulher. E haverá muitas questões, muitos questionamentos, haverá muitas situações que alguns vão querer colocar na mesa para dizer: é errado, não é correto, não é certo que uma mulher tenha um cargo, eclesiástico na casa do Senhor. Porém, quando nós vamos para Gálatas, capítulo 3, versículo 28, está dizendo assim: nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo. E o foco principal, não é, pastora, é que a gente nunca se esqueça que, independente de título, tendo ou não, sendo ou não separado da forma que nós costumamos ver aqui no tempo presente, na questão de cargos eclesiásticos, a mulher continuará fazendo. A pastora logo no início lembrou da situação que o primeiro ser a ficar sabendo que o Senhor Jesus não estava ali naquele túmulo foi uma mulher. E quando a gente vai para o Novo Testamento, nós vamos ver que muitas delas, ao se converterem, ao encontrar-se com Cristo, ao viver uma experiência com o Senhor, a serem convencidas pelo Espírito Santo, convertidas pelo poder da palavra, elas se tornaram grandes evangelistas, mulheres de muito compromisso com Deus, mulheres que até tiveram momentos de cuidar de uma congregação, de estar na liderança. Claro, meu Deus, teríamos que ter tempo muito grande aqui para falarmos do nome de todas, mas existem também no Novo Testamento mulheres que ensinam muito para nós. No caso de Lídia, o caso de Febe, o caso de Priscila, que quando você vai para o texto, que é Atos 18, o nome de Priscila é citado primeiro, né? A Bíblia vai falar do casal que faz a obra, que os dois estão cuidando da obra, mas o nome de Priscila é citado primeiro e depois do esposo. Dorcas também. Sim, Dorcas, uma mulher totalmente envolvida com a sociedade, não só com a questão de evangelização, mas também em suas atitudes, né? Uma mulher a Lídia era muito hospedeira, a Dorca muito prestativa na questão do cuidado ao próximo, né? Que é o que nós vemos, não só as mulheres realizando no tempo presente, mas também as mulheres muito ativas nessa questão. Então, é um assunto que, se nós puxássemos aqui um pouquinho mais, né, pastora, nós ficaríamos aqui, 2 horas e ainda teríamos assuntos para falar. Mas é muito importante, como a pastora frisou aqui, que mesmo você estando servindo ao Senhor num ministério aonde não se consagra a mulher,
não se coloca a mulher em um cargo ministerial, eclesiástico. Mesmo assim, você precisa ter na sua mente e no seu coração que o nosso Senhor não faz acepção de pessoas. O Senhor tanto usa os homens quanto as mulheres, porque em toda a Bíblia nós temos testemunhos de que mulheres também lideraram. E se você faz parte aí de um ministério aonde uma mulher é a líder, como a nossa querida pastora, aproveite e seja auxiliar. Faça a diferença, independente se você é uma mulher que está nos assistindo ou se você é um homem e está nos assistindo. Faça a diferença, una-se ao seu líder ou à sua líder. Nós vivemos em nossa nação um tempo de que quem liderou a nação foi uma mulher. Não só aqui no Brasil nós vivemos isso, mas é claro, em outros países nós vemos mulheres na política, mulheres fazendo a diferença. E nós percebemos, pastora, que na questão de corrupção ou de erros e falha, tanto o homem quanto a mulher erram. Mas como a pastora disse, eu vou falar rapidamente aqui, ela disse que existem umas brincadeirinhas, umas frases que para nós cristãos não está nos nossos lábios. Por quê? Porque nós sabemos que muitas brincadeirinhas, muitas frases acabam sendo muito violentas. E a violência ela não está só na agressão física, a violência está também em certas frases ditas de formas sem prudência e, é claro, sem conhecimento nas escrituras sagradas. Então, nós queremos encerrar este momento tão agradável, dizendo a estas mulheres e a estes homens que estão nos assistindo: seja prudente, mesmo que você esteja aí achando dizendo, eu não concordo com o que as pastoras estão dizendo, eu prefiro pensar da outra forma. Mesmo que você tenha opinião diferente, lembre-se, o reino do Senhor é realizado por homens e mulheres. O Senhor dá dons a homens e a mulheres. Amém. E o Senhor usa com muita graça a homens e a mulheres. Se o reino do Senhor está sendo acrescido, se a igreja na terra está crescendo muito, é porque homens e mulheres têm feito a diferença. Homens que têm sido fiéis e mulheres que têm sido fiéis. E é muito interessante a gente frisar, pastora, que a mulher que é submissa ao seu esposo, essa, com certeza, vai dar muito fruto na igreja. Amém. No reino de Deus, ela será com certeza uma excelente líder, porque ninguém poderá ser líder se não for submissa àquele a quem é o seu cônjuge. Amém. Pastora, que vontade de ficar mais tempo aqui. Aleluia. Que vontade de prosseguir. Quem dera nós tivéssemos essa liberdade, porque nós estamos aí. Pastora, eu só posso ressaltar algo muito importante. Eu preciso falar sobre isso. Tá certo. Quando a senhora falou a respeito dos 12 e as pessoas trazem essa ênfase, que Jesus escolheu os 12 para estar com ele e não escolheu uma mulher. Obviamente, Jesus veio para cumprir a lei e era necessário. Ele não burlou alguma sequer, ele não burlou. Ele cumpriu a lei. Quando a senhora falou sobre Gálatas, foi exemplar. Quando você, querido, meditar no livro de Gálatas, vai ter uma amplitude no teu conhecimento sobre a questão da lei e da graça. Nós vamos entender bastante todas as vezes que meditamos em Gálatas. E, para finalizar, eu sou pastora da Apacentar, Comunidade Evangélica Apacentar, sou pastora presidente. E meu esposo, eu sou o que sou porque eu tenho ele do meu lado. Ele não é consagrado a pastor. Ele não tem esse título ainda, por mais que o chamado tem gritado dentro dele, mas já tem para todas as coisas. E eu sei muito bem diferenciar o que eu sou dentro da igreja, da casa do Pai, e na questão espiritual, do que é dentro da minha casa. Aliás, eu já falo assim, da calçada para fora da igreja, eu já sou totalmente submissa ao meu esposo. O que ele fala é o que eu sigo. É muito importante ressaltar isso.
E falo mais, se eu fiz curso teológico, se eu estou aqui hoje, é porque eu tenho todo o respaldo dele. Nós dois lutamos todos os dias para estar enquadrado na palavra do Senhor. E ele tem estado comigo, junto, temos vencido, lutado bastante e quebrando algumas barreiras, alguns dogmas que é colocado por pessoas. E o meu interesse, minha motivação é povoar o céu e de pregar o evangelho a toda criatura. É esta palavra que foi me dada e eu tenho que fazer e exercer. A questão de nós, dentro do lar, sermos exemplo, isso é tanto para homem como para mulher. É importante, para todos os cristãos, é importante ser exemplo dentro do lar. Amém? Pastora, a gente precisa encerrar orando, né? Amém. E agradecendo ao Senhor por esta grande oportunidade, por este momento maravilhoso. E antes de eu orar, eu quero somente dizer a você que está nos assistindo, e você é uma pastora, querida, que o Senhor te direcione, que você seja submissa, principalmente àquilo que o Senhor quer para você, que você seja submissa ao Senhor dos Senhores. E se você é casada, que você também seja submissa e auxiliadora do seu esposo, porque assim o seu ministério irá fluir na terra. Tenho certeza disso. E com muita alegria, claro, com meu coração já meio entristecendo porque nós temos que terminar, mas o nosso coração em Cristo, a nossa alma sendo refrigerada pelo Senhor, porque através de tudo isso nós fortalecemos a nossa fé. Então, por favor, que você possa junto conosco orar também, porque sem estarmos no Senhor é impossível sermos algo na terra. Então eu te convido para fazer esta oração conosco. Senhor dos Senhores, o meu coração te exalta e exulta, Senhor, na tua presença. Minha alma se alegra, Senhor, porque tu deste-nos esta oportunidade de estarmos aqui. É um prazer, Senhor, ter a pastora Regiane aqui. É um prazer, Senhor, saber que do outro lado da tela existem outras pessoas que também são líderes, outras mulheres que fazem a diferença na terra, Senhor, exercendo um cargo eclesiástico. Papai querido, papai, somente o Senhor pode dar a tua abundante graça. É debaixo de tua misericórdia, Senhor, que nós prosseguimos. E o nosso foco, mais uma vez repetimos, Senhor, diante de ti, é buscar as almas que o teu Filho já ganhou na cruz do Calvário. Que o Senhor nos disponha a isso, e que o Senhor acrescente a nossa fé, e que o Senhor, através do Espírito Santo, cuide dos nossos ministérios. No nome de Jesus, eu faço esta oração. Para você que gostou e esteve aqui conosco, compartilhando e vivendo esse momento agradável, por favor, nos acompanhe aí na rede social, claro, né, pastora? Dando seu like e participando aí, tá? Você vai ver, claro, os endereços aí, mas por favor, participe aí pelo Facebook, participe pelo Instagram, YouTube, que tá aí, ICE, né, oficial, ICE oficial, tá? Estudo aqui com o pessoal da comunidade evangélica Ebenezer. Mas, antes de encerrarmos aqui, eu quero passar para a pastora, para que ela também se despeça, e é claro, também fale aí tudo aí do seu endereço e tudo mais, tá, pastora? Por favor, fique à vontade. Amém. Está sendo produtivo. Então, dê o seu like, compartilhe, se inscreva, aperta o link, amém? Vamos fazer a diferença, anunciar, propagar. E o nosso comunidade, nossa página, Comunidade Evangélica Apacentar. Vocês vão clicar lá, já vai ver nós, estamos totalmente disponíveis para fazer o querer do Senhor, viver as promessas do Senhor. Que o Senhor abençoe sua vida, sua casa, em nome de Jesus. Amém. Bora fazer a diferença.